Nossa! Olha o que eu achei aqui, Fabrício. Tempos de Violência, do professor Dr. Edson Fernandes, daqui de Bauru. Esse livro é um absurdo. Ele fala sobre os tempos de violência da primeira década do século XX, da década de 1910 até a década de 1920. A gente está gravando aqui hoje no Sebo do Baú, mais famoso sebo da cidade de Bauru. Mas nós vamos falar sobre esse livro aqui mesmo, ó, Tempos de Violência, do Edson Fernandes. Você, quase todo mundo que eu conheço, todo mundo acha que no passado era tudo seguro, tudo tranquilo, tudo feliz. Mas será que é verdade isso? Não, não é verdade. Era muito mais violento o passado do que hoje. Então, o Roberto Carlos não tem nada a ver com isso, mas esse livro aqui, ele explica que o passado era muito mais violento porque todo mundo andava armado. E até o Código Penal da época, que vem de 1891, que está aqui dentro, ele era muito mais brando que o Código Penal de hoje. Só para você ter uma ideia, se eu matasse uma pessoa em 1910, mesmo com requintes de crueldade, e depois no júri eu alegasse que eu estava bêbado e não me lembrava de nada, eu era absolvido. Então, aqui tem capítulo que fala sobre a violência contra a mulher, que era muito comum na época. Fala sobre os suicídios, as pessoas se matavam assim muito facilmente, muito mais do que hoje, naquela época. E fala também sobre a violência cotidiana. Qualquer briguinha de bar, já alguém arrancava a faca, o facão, o revólver, todo mundo tinha arma. Todo mundo andava com a arma no cinto. Então, qualquer desavença cotidiana podia virar um assassinato. Você vê, né? Naquela época, Bauru tinha 3 ferrovias. E o fluxo de pessoas aqui no centro da cidade era muito grande, né? Da 1º de agosto para baixo, era tudo pensão muito pobre, prostíbulos, casas de prostituição e pensões de origem duvidosa. O livro, ele foi feito todo em cima de processos que o professor Edson Fernandes pesquisou dos registros policiais daquela época. Ele fez uma pesquisa de muitos anos só para fazer a memória dos tempos de violência e dos registros policiais das coisas que aconteciam aqui em Bauru nas 3 primeiras décadas do século XX. Mas você não pense que era só as pessoas mais pobres, né, o povão que arranjava confusão, não. Tinha muita confusão nas classes abastadas, que moravam aqui para cima, ó. A parte chique da cidade era para cima da 1º de agosto. Então as mansões, os palacetes dos coronéis, eram muitos deles ali na Rodrigues Alves, nas ruas de trás da Rodrigues Alves, um pouco para cima ali, e ali que eles moravam. E esse pessoal era um capeta, viu? Capeta. Vocês não pensam não, esses nomes de rua, que eram pessoas, né? Gustavo Maciel, Coronel Gustavo Maciel, Coronel Gerson França. Esse povo aí arranjava pau todo momento, né? Era tiroteio para todo lado. O Gustavo Maciel, por exemplo, num dado dia, leu no jornal uma crítica que o jornalista Carlos Marques tinha feito para ele, né? Que ele tinha montado uma segunda Câmara Municipal na Praça Rui Barbosa. Então ele legislava as coisas que ele queria à revelia da Câmara de Vereadores Municipal. Quando o Gustavo Maciel leu no jornal que o Carlos Marques revelou o ardil dele de montar uma segunda Câmara Municipal, o Gustavo Maciel foi lá na sede do jornal com um exemplar daquela edição na mão, amassado, e falou: Marques, agora você vai engolir o que você falou. E aí foi pá, 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 pá. O Carlos Marques, sabendo que seria vítima do coronel, já o estava esperando armado. E sacou o revólver e deu 2 tiros na barriga do coronel Gustavo Maciel. Mas ele não morreu, o Gustavo Maciel não morreu. Foi levado para o hospital e os médicos tiraram as 2 balas da barriga dele. Aí o delegado de polícia chegou para falar com o coronel Gustavo Maciel e disse: Coronel, o senhor vai querer representar contra o Carlos Marques? E o coronel disse: não, deixa isso quieto. Na verdade a culpa foi minha. Tem também a história de um jovem jornalista que veio lá de Santa Cruz do Rio Pardo para trabalhar aqui em Bauru no jornal, desceu aí na estrada de trem e resolveu fundar o Partido Liberal em Bauru. Mas isso era uma coisa completamente proibida na época, pelo menos para a elite, porque o único partido que podia existir em Bauru era o Partido Republicano Paulista, que era onde estavam os coronéis, donos do poder, todos mandando.
Então eles não queriam saber de um outro partido. O Gustavo Maciel chegou lá no centro da cidade, encontrou o jornalista e falou: vem dar uma voltinha comigo aqui no carro, né? Aí o cara foi conversando, saíram para uma estrada de terra. O coronel chegou até Avaí, onde hoje é a cidade de Avaí, e na época era um distrito. O Gustavo Maciel abriu a porta do passageiro e falou: bom, vou te dar um conselho agora. Agora você sai do carro e nunca mais volte para Bauru, porque eu não posso garantir sua segurança lá. Um negócio muito interessante que os coronéis, né? Esse livro do Edson Fernandes conta, é que eles saíam frequentemente no jornal por fazerem absurdos. O coronel Manuel Bento da Cruz, que foi prefeito de Bauru, ele arranjou uma amante aqui na cidade, porque a mulher dele morava em Penápolis e ficou lá. Aí saiu no jornal que o coronel Manuel Bento da Cruz, prefeito da cidade, vivia andando de braço dado com sua amante no centro da cidade, na Rua Batista, na frente das lojas mais elitizadas da cidade. Na mesma edição do jornal, falou que isso era um absurdo, mas que mais absurdo ainda era o que fazia o vice-prefeito Américo Blois. Gente, naquela semana, o Américo Blois, num ataque de ciúmes contra sua amante, que morava lá para baixo da rua 1º de agosto, entrou na casa dela, quebrou tudo, jogou tudo na rua e tacou fogo em todos os móveis. Foi um escândalo em Bauru. Na hora do processo, do Américo Blois responder a esse processo por ter feito essa balbúrdia na cidade, a mulher o inocentou. Falou que foi um ataque de ciúmes. O Américo Blois falou que ele tinha doado essas coisas para ela, que ele poderia queimar se ele quisesse. Ficou tudo por isso mesmo. Eram tempos de muita violência. As pessoas se matavam armadas com armas de fogo, com facão e até com pedras, um tacando na cabeça do outro. E uma coisa muito comum na época era as mulheres que se sentiam desiludidas por amor, e a maioria delas moravam ali na parte do prostíbulo, da zona de prostituição para baixo da 1º de agosto. No desespero, elas ateavam fogo nas próprias vestes. Existem vários casos narrados no livro do Edson Fernandes que mostram isso. Então vamos combinar um negócio. Daqui para frente, quando alguém falar para você que, nossa, nunca foi tão violento quanto hoje, nós estamos vivendo no pior momento de mortes, de violência, você não dê crédito para isso. Essa foto mesmo que você está vendo aí no vídeo agora é de uma aula de educação física em 1933 no Rio Batalha, aqui do lado, né? Olha que bonito, olha que gostoso, olha que tempos bons. Porém, no mesmo ano de 1933, Bauru teve que mandar toda a força policial daqui para o outro lado do rio, lá em Piratininga, porque estourou uma grande revolta, queimaram a casa do prefeito da cidade, que foi nomeado pelo Getúlio Vargas, colocaram todos os móveis, até o piano, no centro da cidade, no meio da rua principal, e tacaram fogo e mataram o segurança dele. Então não era sossegado, né, gente? Era um baita de um bang-bang. Pessoal, gostaram desse programa especial do Que Cidade é Essa, que foi gravado aqui dentro do Sebo do Baú, do seu Roberto Debal? Então escreva pra gente aqui embaixo, ó, vê o que você acha, dê algumas sugestões, fale com a gente aqui, interaja e viva Bauru, a cidade sem limites.